Olá, pessoal. Vamos ver aqui dois comentários. O Fionski, acho que é assim que se pronuncia, não sei, discorda da nossa colocação. Em que vídeo está esse comentário? Num vídeo que eu falo sobre tesouro prefixado. E que bom, pessoal, que bom aqui que nós temos uma voz aqui discordante. Ele escreve: prefixado 27 no patamar atual, eu compro. Qual é o patamar, pessoal? 11%. Olha, eu não tenho estômago, viu? E o pior é que eu sei que eu posso eventualmente estar perdendo ah, no Tesouro IPCA. Por exemplo, bom, vamos fazer depois, tá? É, uma continha. Faço aportes pequenos. Ah, isso é uma outra coisa, né, pessoal? Então, na verdade, a gente tem uma concordância também, porque eu também penso que no tesouro prefixado a posição tem que ser pequena, né? Você não pode pegar uma fatia grande da sua carteira e colocar em prefixado, porque, não sei, para mim dá pesadelo e insônia. Faço aportes pequenos na medida que aumenta a taxa. Que dia que chega a 13%, aí já seria guerra, loucura e recessão ao mesmo tempo? Nem tanto, nem tanto. É, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos. Agora vamos ver, talvez. Talvez do ano passado, né, pessoal? Deixa eu diminuir aqui a tela para ficar melhor de ver. Vamos ver se ele tem todos os anos. Não, deve ser. Aí é resgate, né? Esse aí que é o problema. Mas vamos ver, vamos dar uma olhada, porque é interessante, pessoal. O 26, aqui, ó. Olha aqui, pessoal. O 26 atingiu os 13%. E não tinha todo esse fim de mundo que você argumentou. O que, que nós tínhamos aqui no final de 22 que o pré-26 atingiu quase 14%? Nós tínhamos a expectativa, né, do governo novo, dezembro de 22, e aí à medida que esse governo foi mostrando ali que ia ter o arcabouço fiscal, que, enfim, que a coisa não ia ser, ah, como é que eu posso dizer, tão ruim assim para o lado fiscal, embora hoje haja mais dúvidas, talvez, do que antes, o mercado foi se acalmando. Então, por exemplo, uma situação é, tá, então atingimos quase 14% nos pré-fixados em dezembro de 22, um pouco antes do governo atual assumir, e que outra situação, não tinha o arcabouço fiscal. Que outra situação pode ser parecido com isso, levando as taxas não para 14, mas para 13? Por exemplo, um arcabouço fiscal que não é respeitado no primeiro ano, no segundo ano e assim por diante. Ou seja, um arcabouço fiscal que só existe para inglês ver. E isso é quase. Porque se você coloca um arcabouço fiscal que não é cumprido, é praticamente a mesma coisa de não ter o arcabouço fiscal. Se o mercado chegar nessa conclusão, não estou dizendo que esse seja o pensamento dominante. Eu, inclusive, acho que não é. Mas, se esse for o pensamento dominante, sei lá, daqui a 6 meses, um ano, nós poderemos sim ter um retorno dos prefixados aos 13%. Mas, como está bem explicado aqui, são aportes pequenos. Então, isso seria mais seguro, né? Mas não é o caso assim da loucura, recessão, tudo ao mesmo tempo. Não, não, não precisa de tudo isso. E outra, os juros vão diminuir em 2025. Sabe que o mercado não está tão seguro assim como você? Porque tem pessoas no mercado que estão acreditando que os juros, inclusive, vão subir em 2025. Eu não acredito que vão subir, sabe? Mas eu tô mais para acreditar numa queda, mas não muito exagerada. Não como aconteceu
a la Tombini, por exemplo. Não, Tombini que tombou, né. Então piada de tiozão mais sem graça do mundo. Fecha parênteses. Então, pessoal, porque, por exemplo, se cair para 9% ano que vem, talvez não seja tão ruim assim, né. Eh, então assim, eu não me prenderia a convicções, tá. Eu acho que uma das boas qualidades do investidor é estar sempre flexível, tá. Sim, isso aqui que você escreveu faz todo sentido, tá, faz todo sentido, mas eu não sei se vai acontecer dessa forma, tá. Por exemplo, eu não acho que as taxas vão ser derrubadas para, por exemplo, no final de 2025, eu posso estar mordendo a minha língua, tá, para no final de 25 estarem a 7%. Eu acho que isso não vai acontecer. Se cair para 9, 8,5, 9, acho que não vai ser tão problema assim. Mas temos que esperar, né. Agora, tanto no cenário A quanto no cenário B, ou seja, se a taxa cair para 9, cair para 7, cair para 6, subir para 11, eu eu tô mais tranquilo e seguro no Tesouro IPCA, porque pode acontecer o que quiser com a inflação que eu estou protegido. Já no pré-fixado eu tenho um limite, né. Claro, pode ser argumentado também que um pré-fixado a 14% provavelmente ganhe, na maioria das vezes, de um IPCA mais 6. Por exemplo, IPCA mais 6 com inflação média de 6 dá grosso modo 12. Um prefixado a 14 ganha disso. Ganha. Mas e o estômago para carregar, né? Enfim, que bom que temos aí uma opinião discordante. Pedro pergunta para a gente, falando de estresse futuro, você comentou sobre a influência das eleições de 26 no Brasil, mas tem esse ano de 24 eleições americanas. Poderia comentar sobre a influência dela nos IPCAs e as tensões de conflitos na Europa? Olha, eu acho que tá calmo, viu? Eu acho que esses dois fatores aí não estão influenciando muito. É, o que eu acho que faz mais preço no mercado nem é tanto a eleição americana, é mais a questão do Federal Reserve deles. É muito mais a taxa de juros deles. É quanto tempo eles vão deixar a taxa em patamares elevados para eles, né? Em patamares altos. Se a taxa cruzar esse ano a passar o ano e continuar entre 5,25 e 5,5, aí sim eu acho que isso pode ser um estresse forte, independentemente do candidato. Porque entre os dois que estão sendo comentados, eu acho que não muda muita coisa, viu? Para nós aqui no Brasil. Posso estar errado de novo, mas não vejo assim grandes influências nas taxas dos tesouros IPCAs. Sim, nós recebemos uma influência bastante grande da taxa de juros americanas, especialmente agora, né, em que não consegue cair. Mas também, pessoal, se a gente tivesse com uma situação fiscal melhor, o patamar não ia ser 6, IPCA mais 6, ou prefixados a 12, 11, 12. Seria Tesouro IPCA 5 e prefixados entre 10 e 11, ou entre 9 e 10. Então, se a gente tivesse um fiscal mais consolidado, então o que eu quero dizer? Não importa muito o presidente que vai ganhar lá. O que importa mais é o Banco Central Americano. E, junto, ou até mais importante que isso, para o longo prazo, o fiscal do Brasil. Isso sim eu acho que determina bem mais. Quanto à questão do conflito geopolítico ali, questões da Europa, olha, gente, infelizmente, assim, ó, a gente sabe que tudo é uma tragédia, mas se não mexer no preço do petróleo, parece que ninguém está ligando. Essa é a minha sensação. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.